Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2011, quarta-feira. O verbete é o 1849, 6 páginas, 45 logias e 17 máximos. O tema, resiliência consciencial. A especialidade, holomaturologia. A verbetógrafa oficial hoje é a professora Cristiane Ferraro, que está no banco das res. Ali. E ela hoje está defendida pelo excelentíssimo que está junto aqui. Agora, é filologia. A resiliência consciencial é a capacidade de a consciência resistir às adversidades e superar os obstáculos da vida, com autodiscernimento, inteligência e criatividade, utilizando-se de recursos intra- e extraconscienciais. O ato de levantar a poeira, o período de recomposição evolutiva, a percepção trafarina do percalço enquanto perigo, o ato de dar a volta por cima, a consciência diamante, a minimização do impacto dos riscos relativos aos eventos estressores. Isso eu li alguma coisinha só da fatologia, tem mais de 20 linhas. O curso intermissivo, na condição de reforço do potencial de resiliência consciencial. A paragenética resiliente, a para-imunidade energética da consciência mitridizada pelo holopensene estressor. A dragona parapsíquica enquanto marca de resiliência. Essa você foi longe. Agora, na argumentologia tem os eventos, 10 eventos estressores, na ordem alfabética. Tem a antirresiliência, com 10 ações antirresiliência consciencial a serem evitadas perante eventos estressores. Tem a pró-resiliência, 10 ações pró-resiliência consciencial a serem adotadas perante os eventos estressores. Aqui eu descobri mais um, faltou um hífen. Agora, na proteção, nós temos aqui 2 categorias, as conscienciais e paratecnológicos, para a pessoa estudar, 7 itens cada uma. Agora, na remissiologia, nós temos aí, dentro dos 15, autodestravamento, autossuperação específica, eustresse, reversão existencial e trinômio, prioridade, desafio, autossuperação. Frase enfática. A análise da própria resiliência consciencial indica a abrangência e a profundidade da reciclagem interconsciencial. Evoluir é enfrentar e vencer os desafios inerentes à vida humana. No teste de avaliação pessoal, na escala de 1 a 5, em qual nível você se posiciona quanto à resiliência consciencial? Qual a reação pessoal diante dos eventos estressores? Você colocou o máximo aqui na bibliografia? Ó, mais um que eu te pego. Essa aí é da sua área, hein? Uma vergonha. Com 10 a gente já põe. Agora, pergunta. Gostaria que o senhor esclarecesse sobre a amizade evitável ou relações evitáveis para me ajudar a distinguir esse assunto. Esse assunto é bravíssimo, difícil, sutil, às vezes surrealista, magno. Relaciono isso com egoísmo, porque estaríamos evitando quem, na verdade, deveríamos assistir. Sim, mas vou explicar tudo. Euripides Passanufo também escreve sobre o assunto. A ordem natural não está em relegá-lo ao esquecimento, mas prosseguir com ele à frente em favor do amor fraterno, que torna-se mistério somar e não dividir. Poderia comentar? Sim. Tem uma hora que você não pode ficar perdendo, porque senão você vai se acumpliciar com o erro que ele está cometendo. Aí você vai para o buraco. Isso é interprisão grupo kármico. O nome que eu dou para isso é Homem Super. Outra coisa, Euripides Passanufo não sabia disso quando ele escreveu. Presta atenção bem, vê se entendeu bem o que eu estou falando. Tem hora que não pode se seguir com a pessoa, porque senão você está chancelando as loucuras que ela está fazendo. Isso é comparsaria, acumpliciamento.
Então o negócio é muito sério. Agora é lógico, nós vamos acabar dando, é aquele meu negócio. Às vezes a pessoa quer vir aqui, eu mesmo pago para ela vir, porque eu já começo a acertar a coisa para não deixar o negócio depois que eu dessomar. E ela dessomar. A gente já começa a acertar a coisa agora. Eu sei disso. Mas tem hora que você tem que deixar para lá. Já houve casos na minha vida, eu tenho casos, os amparadores sabem disso. Aquela pessoa que mandou até documento, acabando comigo. Eu fiquei com tanta pena da pessoa, porque não tinha razão, aquilo era injusto. Que eu queimei tudo com testemunha, que eu queimei. Todos os documentos que foram mandados. 40 anos depois, a pessoa aparece com outras ideias, havia esquecido aquilo tudo. E eu fico até sem jeito, nunca toco no assunto daquilo que me mandou. Vocês estão entendendo? Então, isso é muito mais sério que essa coisa toda. Então, há condições em que, em qualquer posição que você se coloca, a situação é precária. Estou estudando faz pouco tempo sobre o assunto TENEPS, pois acredito ter passado por experiência de projeção consciente. Numa dessas experiências, estava sentindo várias mãos com luzes fortes ao lado do meu corpo, onde estava sendo transmitida energia. E seria uma espécie de TENEPS inconsciente? Eu acho que é a mesma pergunta que eu li aqui ontem. Eu estou repetindo a situação. O problema aí do meu amigo é o seguinte: ele deve prosseguir com as experiências e anotando tudo que acontece. Que a hora que for instalado mais vivências, experiências, os amparadores vão dar mais indicação. Com isso, você vai chegar na TENEPS em pouco tempo. Deve insistir com o trabalho, observar tudo e registrar tudo no papel. Agora, gente, eu queria falar aqui sobre a 9ª qualificação docente, a imersão na prática parapedagógica. Então, são os temas e atividades. Pré-aula de Conscienciologia, elaboração de um plano de aula de Conscienciologia, ciclo de qualificação da praxis parapedagógica, aulas ministradas pelos participantes, reflexões e debates. Troca de experiências parapedagógicas. Data, local e preço. Dia 11, 12 e 13 de março. Agora, daqui 15 dias. É após o balanço existencial. Na reaprendência, campus do CAEC. Agora, aqui tem os preços. Promoção especial para alunos do balanço. Tem isso, vocês estão fazendo uma dobradinha, não é isso? Agora, qualquer informações e inscrições, é só falar com a reaprendência. Agora, aqui eles colocaram o negócio do verbete ensino, fizeram um quadro, aqui é uma lousa, e escreveram o que é que está lá no verbete. O ensino, a educação e a parapedagogia, e a pedagogia se impõem na condição de realidade todo dia para quem fez o curso intermissivo pré-ressomático e busca executar algum tipo de Max Proex. Aqui já pegou vocês com tudo mais, está perfeito isso aqui. Agora, engraçado é que eles puseram o quadro, é o quadro negro, esse aqui é o Blackboard, esse é o Blackboard, clássico. Está bonito, está muito bem feito. De modo que, gente, olha bem a reaprendência. Todo mundo aqui está numa reaprendência. Agora, esse aí é mais técnico, mais clássico. Agora, quem é que está com o micrófono? Que a ré está ali, por favor. Cris, na página, gostei bastante do verbete, vai me ajudar na pesquisa do... Não, e é bom a gente frisar, tem 6 páginas, quase não tem erro nenhum. E eu fiquei um pouco frustrado. Não, e está cheio de listagem, né? Cheio de numerações também. Na página 84, isso aqui, lógico, tem que perguntar, né? Em pró-resiliência, aí o item 8, né? Que você fala de viagem. Então, viajar com fins culturais e ou científicos. Você podia falar um pouco, por favor? Esse item, tá falando? Tá saindo? Esse item da viagem, esse item da viagem, eu coloquei aqui porque a gente começa a observar, tanto na vida quanto em casos que a gente vai lendo de resiliência, que às vezes, por exemplo, a pessoa passa por uma situação adversa, como uma separação.
E eu pude acompanhar isso com um caso próximo, assim, uma pessoa próxima a mim. E aí, rapidinho, todo mundo inventou uma viagem para a pessoa, para ela conseguir esparecer e conseguir mudar de bloco, né? Conseguir mudar o raciocínio dela, porque devido à tristeza da separação. Então, assim, a viagem para ela foi ótima, porque ela viu coisas novas, aprendeu coisas novas, voltou reciclada, né? Então, é dentro dessa linha da reciclagem prazerosa, assim, sabe? Ah, então tá. Tem até o best-seller aí, né? Comer, rezar, amar, né? Foi o caso que a mulher fez. Tá, na página 85... no item B, para tecnológicos. Uhum. Aí eu queria que você falasse alguma coisa da TENEPS aí, como que você... Então, a TENEPS eu vejo como uma grande técnica e um recurso para tecnológico de resiliência, né? Por quê? Porque, na verdade, você vai todos os dias fazer um trabalho de assistência, de doação de energias, que não deixa também de ser ao mesmo tempo um trabalho de reflexão, só que é uma reflexão voltada para a assistencialidade. E a reflexão, ela é uma estratégia de adaptação perante as adversidades. É uma estratégia básica, porque se a gente não consegue entender bem o que está acontecendo de problema na nossa vida, a gente não consegue tomar a melhor decisão. Então, essa parte da compreensão, ela precisa da reflexão. E a TENEPS é essa reflexão diária, né, que você se impõe para rever o seu comportamento em prol da melhoria das outras consciências e, claro, da sua própria evolução também. Obrigada. Nada, obrigada. Cris, eu queria que você falasse um pouquinho na página 83, antagonismologia, o último antagonismo. O antagonismo, marcas de experiências assimiladas, desafios, e marcas de experiências não assimiláveis, agressões. Essa ideia eu tirei da leitura de um livro que está até na bibliografia, que está aqui, é o Stanley Kellyman, que é Padrões de Estresse, Agressões Emocionais e Forma Humana. É o número 4 da bibliografia. E nesse livro, o pesquisador fala da questão da postura corporal. Então, quando a pessoa ela recebe algum tipo de agressão, claro, física é óbvia, mas do ponto de vista emocional, psicológica, né? Principalmente assim, desde a infância, processo de negligência dos pais. Então, tem muitas pessoas que reagem se encolhendo e adotam uma postura corporal para dentro, encolhida, né? E muitas vezes, se isso não é trabalhado de alguma forma, não é reciclado, não passa por um processo terapêutico ou de recim, a pessoa enrijece e fica fixa naquela forma encolhida, né? Para o resto da vida. Então, isso é o que eu estou querendo dizer aqui nas marcas de experiências não assimiláveis a agressões. Então, quando a agressão ela não é bem trabalhada, digerida, aquilo pode fixar no corpo, inclusive na postura dela, né? E quando a pessoa consegue lidar bem com qualquer tipo de agressão, adversidade, problemas, né? Ela encara como desafio. Então, isso não vai chegar a pegar no corpo dessa forma. Mas, por exemplo, a gente poderia citar, né, que o Sovaldo colocou aqui no início, eu fui longe, né? Eu tive a inspiração da dragona parapsíquica como marca de resiliência no caminho da lógica. Eu estava caminhando assim e veio essa ideia. Aí eu pensei, puxa, isso é uma marca, porque a pessoa que tem a dragona é um técnico interassistencial, profissional. A autodeterminologia deriva disso também. Tá ali. Então, é um símbolo, né? É uma marca. Então, eu pensei, ele vai assimilando bem os desafios, vai lidando com aquilo, vai superando ao ponto de ter uma marca parapsíquica no corpo dele. É o oposto da pessoa que se curva, que se encolhe perante a agressão. Né? Então, foi esse o raciocínio que eu fiz. O engraçado é que Kelleman, ou Kelleman, como geralmente eles falam, sim, ele colocou no título do livro o padrões de estresse, no plural, agressões emocionais, no plural, e forma humana, no singular. O livro dele está correto nisso? Isso aí é uma coisa curiosa, dá uma examinada. Não, mas acho que sim, professor, porque... Saber o tipo de forma que ele quer dizer, e ver a tradução.
Ele está falando a forma Esse aí é humana, traduzido, né? Mesmo. Energoterapia corporal. Então, ele fala da postura, da forma mesmo humana, né? Sei, mas veja, são formas corporais de um corpo só. Sim. Se saber se é traduzido. Como é que é? Ah, sim, tem que verificar. Seria bom ver. Isso. Agora aqui. Gostaria de parabenizar a autora e sugerir no item Eventos, página 84, a perda de filho ou filha, pois, segundo a minha prática clínica, é um dos fatos mais difíceis das pessoas superarem. Isso aqui é do Luiz Ferreira. Ele está dando a sugestão para você. Luiz Ferreira. Tá. A perda do filho ou filha. Eu ia falar, só aproveitar. Ficou faltando isso. Ficou faltando qualquer questão sobre problemas com filhos. Perdologia, como eu chamo. Só aproveitando aí, esse tema vai ser abordado pela professora Vera Hoffmann agora no próximo balanço. Tá. Ela vai falar sobre a questão da perda de um filho. Uma coisa seria bom pôr aí, que está muito na moda agora, é luto. E ela vai estar lançando um livro sobre esse tema. Perda de um filho. Muito bom. Very good. No balanço. Vai ser o lançamento do livro lá. Vai ser muito Ok, bom. vou acatar a sugestão aí do Luiz, vou acrescentar aqui. É que, na verdade, eu tinha uma lista até grande, mas aí eu comecei a cortar, falando, vou ficar com aqueles grandes eventos. É porque se não tiver cuidado, você acaba desviando. Exatamente. Agora aqui. Nos fenômenos de ectoplasmia, o senhor já testemunhou uma parateletransportação do corpo físico? Não, do corpo físico não, mas eu vi coisas físicas. Não é corpo, mas objetos físicos, você já viu. Cris, aqui. Você já respondeu, eu ia perguntar sobre a dragona aqui, inclusive eu estou com o verbete na frente. O verbete diz aqui que é questão do corpo fechado, autodefensivo, né? Isso que teria a ver com a resiliência, o mais puro. Corpo fechado, você quer coisa mais resistente do que isso aí? Esse é o corpo super resistente. A gente pergunta para confiar. Eu sei. Sim, você está perguntando para a galera. Sim. Ele é muito doador. E, na verdade, Arlindo, essa questão da dragona parapsíquica, ela estaria dentro de um subcampo de pesquisa, seria a resiliência na medicina, relacionada à resiliência somática, né? Porque ou macrossomática, né? Porque o macrossoma não é nem estudado na medicina, né? Mas estaria nesse campo de estudo, né? Então, a questão das marcas no corpo, né? O corpo fechado como uma resiliência somática ou macrossomática, né? A pessoa com maior imunidade, né? Tanto fisiológica, física, quanto energética, né? Ao mesmo tempo. Eu tinha pensado isso, mas não tinha essa certeza, mas tudo bem. Agora, se falar, o professor Walter falou mais coisas sobre a dragona antes também. Eu já falei mais do que está aí. Não, aqui hoje. Pois é, mas é que eu geralmente deixo a dragona apenas sugerindo para a pessoa, igual o FIEX. Isso é o enumerador que indica. Para a gente apenas sugerir que a pessoa tenha isso ao nível ou numa condição de hipótese de tentativa, de pesquisa. Para ela pesquisar o processo, o problema é dela. Agora, tem uns que eu até evito, né? Falar muito sobre triscagem, sobre o sampaco, a gente evita, porque esses aí são mais sutis ainda a situação. Agora, a dragona não. A dragona, eu por exemplo, particularmente, já vi isso pessoalmente, com outros, né? Então o negócio funciona, é um negócio mais sério. E o FIEX também, para mim, funciona. Mas eu tenho que colocar isso do ponto de vista de hipótese tentativa. Você sabe o que é uma hipótese tentativa? É a primeira do início, do começo, do princípio. É a hipótese preliminar. Pois é, a sub. Pré. Ante. Ou, se você quiser, é a proto-hipótese. É uma hipótese especulativa que pode gerar. Isso. Agora, é isso mesmo. Aí a dragona, eu estava vendo aqui na definição, ela tem a origem em coisas iniciadas. A origem. Quase sempre é coisa de iniciação que a pessoa pega. Outra coisa, isso tem relação, vamos dizer, íntima
com um outro assunto que a gente fala aqui ultimamente. Qual que é o outro assunto? Identidade extra. Isso tem uma relação assim. Você sabe, eu tenho o meu ponto. Isso aqui é uma espécie de ponto no teatro. Então eu estou no palco. Ela é o ponto. Só falta colocar aquela caixa em cima dela. Virada para cá. Ela é meu ponto há alguns anos. Fala um pouco sobre o Sampaco. Como é que é? Eu não estou ouvindo nada. Falar um pouco sobre o Sampaco. Eu não sei nada a respeito. Sampaco é a pessoa que tem os olhos aqui em branco embaixo. Eu tenho. Agora, eles acham que isso... Não, mas é o permanente, o grandão. Quando a pessoa tem isso, eles acham que tem algum processo parapsíquico. Isso afeta o problema oftalmológico com a parte da decrustação das pirâmides e mexe no occipital. De modo que isso pode ter mesmo alguma relação. Mas nada foi provado assim de uma maneira categórica até hoje. Há apenas um processo de simpatia, folclore, observação, entende? Principalmente na Índia. Eles olham muito isso. Agora, o Sampaco mesmo, aquele que é paradão, você vê que tem alguma coisa nos olhos. Mas é devido ao processo físico, anatômico, fisiológico da situação. Entende? É o olho paradão. Parece que o cara está apaixonado pela dona. Então, tem vários nomes para isso também, essa casa, a cara de paixão. É o chamado olho de peixe morto? Peixe morto e mais alguma coisa. Né? Então é aquele que fica... O que você quer? Eu queria fazer uma lembrança para você, aí você decide. Na 84, anti-resiliência, a questão da dependência, o número 6. A dependência de amizades âncoras, não sei se caberia. Qualquer tipo de dependência, que eu foquei na questão de álcool, drogas, né, substâncias, né, preocupação, mas com certeza inclui a dependência a pessoas conscienciais. Ok. Agora, uma coisa que seria bom você falar mais é sobre a paragenética resiliente. A paragenética resiliente tem a ver com a dragona, parapsíquica. Mas ela tem que a ver com uma coisa muito mais séria. Não, mas tem a ver com a história da pessoa. Não. Ao longo de várias vidas que a pessoa... O que é? Não. O que é? Senta na cara. É genética. O quê? Macrosoma. A genética não é bem isso. É a ação da genética. Vocês estão entendendo? Se a paragenética é resiliente e forte, ela engole a genética. É a base da paragenética para a gente. A genética para o ser humano, a paragenética para o ser humano, a coisa mais importante é o domínio que ela tem sobre a genética. É justamente essa resiliência. Você falou, mas não viu o alcance do negócio. O negócio está mais embaixo. Não vi, não. Seria difícil. Ela também chama um assunto difícil. Então entraria para... falando aqui, só um minuto. Vocês sabem que está bem escrito aqui, está lá na parapatologia. A paragenética resiliente. Está bem claro. Mas entraria aqui na pró-resiliência, nessa quantidade, na 11ª, é isso? Foi isso? Não. É outra coisa. A sugestão da Marilza foi uma agora sugestão. eu estou de paragenética. Explica tudo. A paragenética resiliente é a questão da pessoa que tem, ao longo das suas várias vidas, vai vencendo os desafios, como está na frase enfática, né? Vai vencendo os desafios de cada vida humana, vai se fortalecendo, né? Através da autodeterminação, da vontade. E ela fortalece essa paragenética ao ponto dela conseguir impor essa paragenética sobre a genética no corpo físico. E se ela consegue fazer isso, eu acho que é o caminho para ter o macrosoma, ter a dragona. A parentela. Tá, e isso entra... A coisa mais séria é engolir a parentela. Não, a paragenética resiliente, ela está na parafratologia, na terceira linha, lá no final. Tá. Agora, há casos que o negócio é tão óbvio
que a mulher se salienta no meio dos familiares. Uma família, às vezes, de 40 elementos, ela se destaca de uma maneira que fica unânime. Todo mundo reconhece. Não, essa aí não adianta. Com ela, não adianta. Não, ninguém vai competir. Eu já vi isso tudo. Desde lá do interior, em Minas Gerais, eu já estudava esse processo. Muito sério isso aí. Quando eu estabeleci os 9 ambulatórios que a gente começou a fazer, que eu era ainda acadêmico de medicina, eu comecei a anotar isso tudo. E registrava para ver o povo. E depois estudava aquilo como é que era. Em famílias de irmandade maior. Entende? 4, 5 elementos, etc., de filhos, tudo igual ali. Isso aí era o máximo para estudar. Agora, tudo isso tem muita coisa para ser estudada ainda. É muito interessante isso aí. E os vieses que tem essa influência, entende? Por exemplo, o que é que entra de macrosoma nisso ou não? É uma pergunta que tem que ser respondida em todos os casos. Tem que ver. Vocês estão vendo que na própria medicina, ou na anatomia, ou se você quiser, na fisiologia humana, nós estamos entrando com a conscienciologia em campos que ninguém pensou, que ninguém viu. É isso que o cara lá, que era de Santos, mas ele dessomou logo. Que ele queria estudar o negócio do time que eu falei na ocasião, que ele achou que aquilo que eu falei tinha lógica. Agora, ele dessomou. Passa os anos, alguém estudou, gastou milhões de dólares, chegaram à conclusão sobre o caso do time, que era o dele. Eu falei assim, ele precisa estar aqui para saber disso, que alguém já fez. Pode ser que até que foi ele que inspirou o homem. Esse homem era muito bom, esse meu colega. Gente santa. Mas você está entendendo, né? Essas nuances da, vamos dizer, neomedicina. O doutor Inácio Ferreira já falava isso para mim. Assim, eu estou falando da psiquiatria. Agora, você, menino, falar para mim, você, menino, com o seu parapsiquismo é diferente do meu. Eu foi preciso do jogo do bicho me mostrar a realidade. Você já nasceu com isso. Olha bem que você está com as ideias. Por isso você precisa de ler essa biblioteca inteira. Isso aí é para mim. Eu, menino, peguei a biblioteca do homem todo lá e fui assinalar tudo e mostrava para ele o que eu devia de ler. Já vinha com as páginas tudo marcado. Eu vi a biblioteca dele toda, milhares de livros. Tudo anotado, tudo bonitinho. Agora, muitos eu já conhecia, né, por causa da minha biblioteca na ocasião. Eu não estava bobeando, não. Mas eu lembro dele falando, porque ele escreveu um dos livros dele, chama Novos Rumos à Psiquiatria. E tem outro que é Novos Rumos à Medicina. Quer dizer, neomedicina. Nós já falamos isso. Agora veja, isso aí é 1940 e tanto. Entende? 1950. Negócio sério. Por isso que é que eu dou valor para isso. Você pescou bem a situação. Entende? É verdade tudo isso. Cris, eu só queria falar para você que foi em cima do lance, né? O pessoal costuma dizer, em relação à dragona e à resiliência. Por quê? Porque tem uma pessoa na família, eu até comentei o caso com o Valdo há um tempo atrás, não sei se ele lembra, e ele me disse assim, pesquisa bastante que tem a ver. E hoje, quando eu li aqui em casa ainda, eu me dei conta que realmente, pensando nessa pessoa, ela se encaixa bem aqui dentro das questões que você colocou. Possivelmente ela tem, né, dragona, não sei, a gente está tentando ver se realmente é, e ela realmente é uma pessoa resiliente. Ela tem todas essas condições que você traz aqui. E acho que é em cima do lance aí que você está trazendo, né? Agora, era isso que eu ia comentar, ia falar assim, observa a vida dessa pessoa, como é que ela reage, como é que são as reações dela perante os eventos estressores, né? Existem as condições módicas desse processo. Então, por exemplo, o macrosoma seria um teto grande, a dragona, outro teto grande. Agora, tem tetos menores, que a pessoa precisa de ver qual patamar que ela está, entende? Então, isso tudo tem que ser visto. Agora, veja, a hora que você colocar todas essas possibilidades
e a pessoa ter 3 dessa, sai de baixo. Você está entendendo? Aquela questão que o senhor nos falou antes, que é uma pessoa que se destaca. Não, e não é isso. Você já sabe, o povo não entende nada de conscienciologia. Eu ia conversar com a família inteira, todo mundo fala, não, a fulana. Então, como eles falam, é o concurso. Ela não pode entrar em nenhum processo de competição, concorrência ou qualquer designação de colocar em alinhamento. Ela é por fora. É o concurso. Entende? Agora, eu via isso em Uberaba de uma maneira impressionante. Por exemplo, lá no interior, naquela ocasião, tinha mais gente, porque as famílias eram mais numerosas. Você sabe, na década de 40, 50, o Brasil, as mulheres eram 6 filhos lá. Era muito comum. Hoje isso passou para 2 e está caminhando para 1 só. Mudou muito de lá para cá. Naquela ocasião era mais fácil fazer uma experiência dessa, ou uma pesquisa, devido a ter muitos filhos, entende? A prole numerosa. Que aí precisa da prole numerosa. E outra coisa, tem que ser a prole, que seja o pai e a mãe os mesmos. Não pode ser diferente. Então, agora, ó, vamos examinar nisso aí, se você achar esse povo, examinar o macrosoma. Hoje está muito difícil achar esse povo. Eu também penso que tem essa questão do macrosoma. É uma pessoa assim, por exemplo, eu sei, depois que eu vi aquela senhora lá dos 22 filhos, eu sabia que nunca mais ia ver aquilo. Que é um processo de cachorro, né? A cadela que dá 22 ninhadas. Mas agora veja, atualmente, devido ao processo aí da genética, a geneterapia, esse negócio todo que eles estão fazendo, de célula, aquele negócio, está aparecendo às vezes 6 de uma vez. Então isso é preciso a gente ver o que vai dar. Agora, eu acho que um dia vocês vão se interessar pelo assunto, vão achar o macrosoma no meio de 8 gêmeos. Esse eu não achei, é esse que eu estou procurando, ó. Até nos Estados Unidos eu fiz viagem de uma cidade para outra só para ver se encontrava família com isso. Porque eu já sei o que perguntar. Você está entendendo? Eu sei. Eu sou capaz de chegar nisso, do ponto de vista físico, e saber o que se passa. Agora, uma vez eu viajei lá perto de Washington. Eu estava em Washington quando eles falaram assim, que tem uma pessoa, eles eram colored, tudo pretinho, americanos afro. E tinha uma família numerosa e todo mundo chamava atenção. Então eu fui lá para ver, mas não achei ninguém que tivesse macrosoma. Agora, cada um mais forte que o outro. Gente parecida, bonita, todo mundo preto, retinto, mas bonito, sabe como é que é? Lá perto de Washington. Você pode comentar, Valdo? Como é que é? Que perguntas você pode comentar das que você faria? Não, a pergunta aí é o seguinte, é você analisar todos os detalhes da anamnese ou a paranamnese de cada um deles. Fazer uma ficha exata para ver o que bate e aquilo que não bate. Agora, junto com isso, tem que fazer do pai e da mãe. Agora, o ideal é quando você encontra o pai e a mãe ainda vivos, para poder fazer junto com a filharada. Então, você estuda a prole com os genitores. Você entende? Agora, ali tem que ver. Por exemplo, turgor, processos glandulares, processos dos órgãos e sistemas. Por exemplo, macroesplâncnico. Por exemplo, no meio de 6, você encontrar um que é macroesplâncnico. Pronto. Aquilo já chama atenção. Agora, pensa bem, eu com você e os aparelhos, se o povo aparecesse aqui, eu ia colocar todos os aparelhos para ver quem é que tem um fígado só, que todo mundo tem. Mas sei lá, 2 corações, 2 rins, sei lá o quê, precisava de ver tudo. Com esses aparelhos que nós temos aí, você vê tudo, não sobra nada. Outra coisa, roncolho, se uma porção é de homem, sabe o que é roncolho? Vê se tem algum que é. Por quê? Agora, você já pensou, sei lá, se um tem 3? Então, isso tudo tem que ser visto com calminha.
Agora, naquela ocasião, todos que eu consegui estudar, eu estudei mais ou menos uns cinco, vamos dizer, times, mas não vi nada assim que me chamasse muita atenção. A não ser que foi nesse caso que eu descobri aquele problema do avô que morreu com processo pulmonar e que a menina ficou com pneumonia. Eu tratei, consertei, mas a coisa mais séria que foi tirar o avô de lá. A dona melhorou na hora. Agora, a tossia igual o avô, tudo igual. Uma outra coisa, a hora que eu chamei atenção para isso, chegou a mãe e falou, gente, mas ele está falando, é isso mesmo, a tosse está igualzinha a dele. Entendeu? O povo não tinha visto. Então, tem certas coisas que a gente tem que clarear. E falar muito, expor, para que a pessoa atine com a coisa, porque ela aí chama atenção do que é. Mas, olha, de modo geral é isso. Mas tem mais coisa, tá? Pela anamnese, você sabe, uma ficha anamnésica aí, no caso, pode ir para 100 itens. Isso é fichinha. Agora, você colocando em todos eles, e no pai e na mãe, você vai ter, não tem saída. Outra coisa, examinar o ombro esquerdo de todos eles. Examinar os olhos, se tem processo de sampaco, triscagem ou o problema também da foria. A foria também, às vezes, influi nisso, porque quando nasce muita gente junto, você sabe o que é foria? O estrabismo. Entende? Vê o negócio aí da foria. Isso também é importante. E por aí vai, né? Tem uma série dessas condições. Agora, eu acho fascinante essa pesquisa. Eu nunca mais fiz, porque eu não tive mais tempo de dedicar a isso. A última que eu fiz foi essa lá em Washington. Mas mesmo assim eu não pesquei nada. Na medicina, inclusive na radiologia, tem uma área que a gente chama que são as variações anatômicas. Isso. Não é doença. Não, o sobressalente, o extranumerário. Eu acho que é por aí. Tem um monte de nome. Se a gente estudar. Eu já estudei esse negócio todo também. É muito legal. Sabe quem é que se interessava muito por isso? E eu estou vendo que ele está aqui hoje. Sakurai. Ah, bacana. A hora que eu toquei nesse assunto com ele, com os negócios, eu falei, isso aí eu deixaria de estar com você, para a gente viajar, vamos pesquisar isso. Mas ele também, coitado, não tinha tempo, aquela idade. Agora, Valdo, dentro desse contexto aí da paragenética resiliente, você comentou a associação entre a dragona e o processo da identidade extra. E numa tertúlia atrás, você comentou que aqui a maioria não teve ou não tem identidade extra. Sim. Mas vamos com calma, porque uma boa parte aqui foi pitonisa. Isso que eu queria perguntar. Como então, que a gente pode... Por exemplo, a dragona é uma consequência acumulativa dos processos de energias que começaram com o processo de iniciação. Isso. A iniciação é o problema da vestal, da odalisca, da pitya. Agora, então, para a gente identificar no outro se essa pessoa tem uma identidade extra, se ela tiver dragona, é um critério maior. Eu vou te dar, pelo menos, mas eu vou te dar 50% de facilidade para você estudar a dragona. Tá. Ela se dá mais com mulher, é óbvio. Isso vai te ajudar. É muito mais difícil achar isso em homem. Tá. Isso aí é que o camarada lá na Lexington, sim, o velhinho, em Washington, falou, ó, isso é muito raro. Eu virei para ele e falei assim, você já viu algum outro? Ele falou assim, já vi um monte de mulher. Ele falou, homem é mais difícil. Agora, isso é uma bobagem. Você sabe que, no fundo, isso é uma besteira enorme. Sim. Por quê? Porque se a pessoa já tem jogo de cintura, tanto faz corpo de homem como de mulher, ela vai aparecer. Mas parece que é devido ao processo das pitchas. Entendi, aquilo vem bem de trás. Aquilo, não, porque permaneceu. Aquilo se manteve. Vê se me entende. Entendi. A condição se manteve mais. Agora, que outras características a gente podia tentar estudar nos perfis para saber se a pessoa tem... outro também é homossexuais, precisa de estudar a dragona em homossexuais. Isso aí eu nunca consegui. Todos que eu andei estudando, eu estive olhando isso. Não achei nenhum. Mas tem. E outra coisa, esse aí geralmente é porque ele está brigando com o processo da forma. E a forma, às vezes, deu para caracterizar a pessoa, para chamar atenção para ela. Como se fosse um estigma positivo. Sabe como é que é? Para lembrar. Vincou a pessoa.
E eu digo da identidade extra. Que características a gente podia usar para estudar? A identidade extra é devido ao processo que quase sempre ela aparece por outros, são outros que arranjam aquilo, mas aquilo foi desencadeado quase sempre com relação à iniciação e o processo da PIT. Aquilo já vem de muito tempo. Entende? Como a repercussão, o negócio com o tempo acumula, aquilo fica devido ao grupo evolutivo. É o grupo evolutivo que faz a identidade extra. Eu já falei isso aqui. Então, para a gente identificar hoje, por exemplo, na CCCI, a gente teria que ver o quê? A pessoa que é mais assistencial, mais parapsíquica, para tentar... Só isso não adianta. Pois é, a maioria que é. Abrangente. Não é isso aí só, não adianta não. Tem que ver mais coisas. Coisa mais específica. Tem. Agora, na questão da dragona não tem problema nenhum. Ou tem, ou não tem. É mais fácil. Está entendendo? Não adianta. Agora, esse é facílimo. Agora, tem outras coisas que precisam ser vistas nisso. Uma coisa séria é o macrosoma. Olha o macrosoma antes de mais nada, que o macrosoma não é tão difícil de estudar. Chama mais atenção, né? É difícil, é de encontrar. Mas dessas coisas todas que nós estamos falando aqui, é o mais fácil de encontrar, mesmo assim. Está vendo? Tudo isso. Eu acho mais fácil encontrar macrosoma do que, por exemplo, o self-para-microchip. Ok. Porque existe macrosoma do tipo do Chico, que não conhecia nada, não tinha curso intermissivo. Então, ele é pré-curso intermissivo. Entende? Agora, por exemplo, a dragona, vamos também no bico. A dragona é pré-curso intermissivo, mas é outros 500 cruzeiros. Isso. Você está entendendo? É outros 500. Você tem... Acho que você não vai saber, assim... é bom você colocar os 500. Outros 500. São outros 500. O quanto de intermissivistas teria o macrosoma? Você tem uma noção, uma ideia? Difícil saber também, né? Agora, mais de uma dúzia eu já caracterizei com muita segurança através do tempo, certeza. Com mais outra dúzia de suspeita, mas que teria que estudar com o tempo, mas eu não segui. Eu não admito você falar que o cara tem macrosoma sem seguir pelo menos uns 5 ou 10 anos. Foi o que aconteceu comigo e o Chico. Eu pude seguir. O Chico, para mim, era uma cobaia nesse sentido. Ele sabia disso. Foi por isso que eu falei com ele com certeza. Você vai durar muito. Durar igual seu pai ou mais. E eu estava certinho. Agora, tudo devido ao macrosoma. Agora, nunca tinha ouvido falar nisso, nunca médico nenhum espírita falou nessas coisas, nunca falaram nada. É prático. Da dragona, em vários retrossomas, você já tinha dragona? Já tive isso. Então, é provável que na próxima vida também tenha, né? Depende, sabe por quê? Eu acho que uma boa parte evoluciólogo e serenão já teve isso e eles tiram para não chamar a atenção. Porque isso é um estigma. Não, mas pensa bem a sutileza. Isso é um estigma. Por que é? Eu vim para ser bobo da corte, como eu chamo. Então, tanto faz como tanto fez. Então, todas essas coisas eu posso mostrar. Você está entendendo? Não faz mal. Agora, existe uma outra coisa séria aí, que é a doação de sangue e a besteira. Estudo isso lá, sabe estudar lá. Que às vezes uma pessoa tem 3, 4 itens desses anexos. É preciso levar isso em consideração. Se você for estudar, então, a vida da pessoa e o corpo que acontece em 5 anos, você vai ter uma noção exatinha do problema. Agora, tem casos que não tem saída, né? Você vê logo como é que é. Tem jeito, não tem. Você sabe que no meu consultório, no Rio, eu descobri vários macrossomas de mulher, né? Porque eu atingia tudo olhando a mulher direto, com o negócio todo, como é que era. Agora, teve gente que tirou partido disso. Ficou assim com muito mais, como é que é? Resiliência. Você está entendendo com o negócio? A hora que eu fui expor o processo, como é que era? E era interessante. Teve caso que eu tive que chamar os irmãos,
tudo no consultório para examinar a pessoa, para poder falar com ela. Falar assim, te interessa saber disso? É lógico, a maioria se interessa. A maioria se interessa por isso, porque atinge, vamos dizer assim, surpresas inconcebíveis em matéria de convivialidade, processo existencial. Isso é uma loucura, esse negócio. Muito difícil isso aí. Professor. Agora, gente, aqui, ó. A aura é o campo magnético liberado pela energia do holo chakra. Com mais alguma coisinha junto, né? Mas em parte é isso, mas é o energossoma. Agora, assisti ao documentário A Origem dos Quadrinhos no Brasil, que conta com a sua participação em a Desviral. Poderia falar como surgiu o seu gosto por colecionar quadrinhos? Esse seu hobby influenciou de alguma forma o seu trabalho de pesquisador? Sim. O meu caso é o seguinte, é porque eu, muito menino, comecei a fazer desenho, e eu desenhava o povo e mostrava certas características deles. E desenhava qualquer coisa. Então, por exemplo, eu vi um objeto que era muito bonito, mas aquilo não era meu, era da outra criança, então eu parava lá, pegava e desenhava. Então eu ficava com o objeto. Por quê? O desenho, para mim, já era o objeto. Eu, menino. Então aquilo... Depois, então, apareceu o processo de concurso de gibi, do Globo Juvenil Mensal, gibi mensal, aquela coisa. E dava uma nota por mês. Eu comecei a mandar tudo com nanquim, tudo desenhado, bonitinho. Ganhei prêmios de tudo que eu tenho. Todo mês vinha aquele monte. Com o passar do tempo, então, eu arranjei várias pessoas que ganhavam comigo. Agora, tem meu nome, eu tenho documentos, tudo lá, gibi mensal, Globo Juvenil Mensal, tem tudo. Mas esses lá, eu já estava grandinho, eu comecei aquilo mais cedo. Foi quando os concursos começaram, eu não tenho todos eles marcados. E tinha uns também que não vinha marcado tudo direitinho, não. Foi só mais tarde que eles colocaram. Agora, tem meu nome, endereço, cidade, tudo direitinho de quem ganhou naquele mês. Então, isso aí me deu muita força. Eu cheguei a fazer história em quadrinho, um petit comitê, né? Parcial, só minha, lá, circulação para meninada. Eles me pediam, então eu fazia uma história em quadrinho com a história que a pessoa pedia, e eles guardavam, achavam que aquilo era o máximo. Agora, isso tudo, o que me fez ajudar mais, não foi isso não. Foi quando vieram os aparadores, falaram para mim assim, olha, estuda o processo da criatividade nos quadrinhos. Aí eu fui estudar, eu fiz conferências sobre o assunto, falei na EBAL, falei com um monte de gente, inclusive com o nosso amigo lá de Apipucos, entende? Gilberto Freire, com ele na frente, mostrando o processo, o que era o trabalho dele dentro dos quadrinhos e os quadrinhos que foram oferecidos com a Casa Grande Senzala. E ele presente. Eu fiz uma palestra com o povo todo, tá assim de gente. Uma plateia enorme lá, perguntaram muita coisa sobre isso. Agora, outra coisa também, eu criei com o tempo um círculo social muito grande de quadrinistas, né? Tinha um monte que eu conheci. Inclusive, ele aqui mesmo ficou conhecendo, um que era meu amigo lá, que é o Ota, que é um dos mais conhecidos aí do Brasil, que fez muita coisa. Ele também conhecia a minha biblioteca. Agora, esse povo todo gostava de mim, devido à biblioteca que eu construí com o tempo, né? Um negócio, a gibiteca, muito grande. Poderia aprofundar na definologia, utilizando-se de recursos intra- e extraconscienciais? É você. Que recurso poderia utilizar na categoria extraconsciencial? Projeção? O que mais? Não, é assim, ó, recursos intra- e extraconscienciais. O intraconscienciais dizem respeito à vontade da pessoa, os trafores dela, né, a autodeterminação. E os extraconscienciais dizem respeito aos mecanismos de proteção, que tem aqui na página 85. Né? Então, a gente observa que a pessoa que ela é resiliente, ela normalmente ela se vale de não só da força íntima, mas também de amigos, de parentes, de pessoas de referência, né, que servem de modelo para ela, que inspiram, que dão ideia,
né? Então, nunca é ela isolada, né? Tem que pensar sempre no processo consciencial em grupo. Então, o extraconsciencial é no sentido de outras consciências que estão ajudando a ela, e também aqui engloba também as questões paratecnológicas também. Gente, eu hoje queria também que vocês ajudassem a dar umas palmadas em duas pessoas que estão completando os 17 aninhos e que têm nos favorecido muito aqui. Uma delas é a Cida, o outro é o Laene Loche. É porque aqui tem várias Cidas, né? E eu agradeço se por um acaso for eu. E eu estou muito feliz por estar aqui e vejo que dentro desse verbete de hoje tem muita coisa que eu me encaixo aqui nessa resiliência consciencial. Estou vindo morar em Foz. Hoje já consegui alugar um apartamento. Você já sabia disso? Depois você vai conversar com a Cristiane sobre isso que você está vindo. E eu cheguei um pouco atrasada. Ninguém entra aqui sem ela saber. Ela é a nossa detetista. Né? Tá bom. Então, muito obrigado por tudo. Professor Cris. É a Cida do Rio. Cris. Eu sei, estou sabendo. Na página 82, na quarta linha, você coloca lá a visão de andamento dos planos futuros. Quarta linha aí do começo da fatologia. Eu queria que você falasse um pouco disso e a resiliência. É o seguinte, essa visão de andamento dos planos futuros é uma característica que se encontra em pessoas resilientes. Então, a pessoa lida melhor com os problemas no presente se ela tem planejamentos, ela sabe as metas dela, se ela sabe aonde ela quer chegar. Então, isso aqui faz parte de um contexto de superação de uma meta que eu quero atingir, de uma meta maior. Então, o momento presente fica pequeno perto daquilo que ela está querendo alcançar. Né? Então, essa visão de andamento, as coisas estão caminhando. Quer dizer, se tem contrafluxo, é porque eu estou caminhando, né? Então, isso faz parte de uma meta que eu vou atingir no futuro. Então, essa relação do presente e futuro. Né? Então, essa noção, essa visão, ela dá força para a pessoa se manter e vencer as adversidades do momento. Essa aqui é a ideia. Aqui no BNeida. Na parapatologia, na quarta linha, você colocou o autoparapsiquismo assistencial. Você podia correlacionar com a resiliência? O que você pensou nisso aí? Esse autoparapsiquismo assistencial, eu pensei como um recurso, né, que as pessoas têm em geral, mas que principalmente, né, os intermissivistas tiram partido dessa questão do parapsiquismo para ser resiliente. Né? Então, aqui entra o processo do estado vibracional, da sinalética, essas parapercepções, a ampliação do contexto, da situação que ela está vivendo. Né? Então, se você está num contexto complicado, um problema, mas você, por exemplo, percebe a sinalética do amparador das Fotenetes, aquilo já, poxa, está tudo caótico, mas eu estou amparado, eu estou bem. Eu sei que as coisas estão caminhando. Então, essa condição do parapsiquismo, ela serve como uma força, né, para a pessoa ter mais resiliência. Professor Valdo, linha, na fatologia, a penúltima linha, os obstáculos transformados em oportunidades de interassistência. Fala mais disso, de experiência, de coisas que você viu. Acho muito sério. É assim, é a questão de encarar, né, os problemas, e aí entram problemas de todos os tipos, né? Então, principalmente aí em relação a consciências, né? Então, às vezes, dificuldades de relacionamento com algumas pessoas, né? Essa condição de ver isso não como um obstáculo, não como um impedidor, né, de um crescimento na relação, mas como uma forma de você, a oportunidade de fazer assistência, de tares para outra pessoa, saber conviver com os trafares dela, assistindo aquela pessoa e se deixar assistir também.
Então, é essa condição que eu pensei assim, mais das reconciliações, sabe? Então, ver essas dificuldades como uma oportunidade de interassistência, né? Porque normalmente as dificuldades que a gente tem, elas normalmente envolvem outras pessoas, né? Os percalços da vida envolvem outras pessoas, mesmo que não diretamente, ou não que alguém queira lhe fazer mal diretamente, mas normalmente envolve. Então, é passar a ver essas circunstâncias como uma oportunidade de reconciliação e de ser assistido e de assistir. E de acompanhar as pessoas, né? Isso que eu vejo mais, assim, por vivência assim, pessoal, algumas dificuldades que eu tinha com algumas pessoas, principalmente família nuclear, né? Vencida aquela barreira inicial, assim, essas questões de convivência, né? Passando a ver a oportunidade da relação como uma oportunidade assistencial, né? Então, tudo muda de figura. Então, tudo aquilo que às vezes antes era um peso na relação, antes era difícil na relação, você já vê aquilo ali como uma oportunidade de aprendizado, de assistir, de acompanhar, de cuidar, de cuidado, sabe? Cris, aqui atrás. Professor Valdo, tá, eu vou olhar para lá, tá? Tá certo. Esse microfone... Pode responder aqui a Rod? Eu queria fazer uma pergunta para você, mas antes uma pergunta para o professor Valdo. O senhor falou de identidade extra, antes. Eu queria saber uma coisa. O senhor, extrafisicamente, hoje em dia, fora o pessoal que é mais chegado, as consciências que são mais chegadas ao senhor, o senhor é mais conhecido pela identidade de Zéfiro ou por Valdo? A identidade extra é superior a isso. Eu tenho 78 anos aqui, eu passei 200 anos mexendo com isso, agora recentemente, nesses últimos 3 séculos. Então, ganha, né? É muito mais tempo. E outra coisa, extrafisicamente, as comunicações são melhores que a da internet. Então, pensa bem. Não, aí é taquirritmia. Na taquirritmia, os processos são muito mais sérios, entende? E para a Cris, agora uma pergunta aqui na primeira página, na antonimologia, o item 3 da pseudo-superação, né? Você chegou a estudar, assim, além do tempo, né, que a gente vai dizer se a gente superou as coisas ou não, alguns outros indícios para a gente saber se a gente superou ou se é uma pseudo-superação de algum traço, alguma dificuldade? Assim, a pseudo-superação tem até um verbete sobre isso, né? Então, aquela pessoa que às vezes se acha muito segura, muito forte, mas precisa andar com guarda-costas, né? Então, assim, isso seria um exemplo de pseudo-superação, tem até lá no verbete. Então, aqui a ideia foi colocar essa pseudo-superação como um antônimo, no sentido de que a pessoa, ela de fato consiga enfrentar, resistir a alguma situação diversa e superar aquilo. Mas é até oportuna a sua questão, porque inicialmente, quando eu estava estudando esse assunto, eu classifiquei ele como homeostático, porque eram sempre casos positivos, eram sempre superações, né? Só que conforme a gente foi estudando e aprofundando, a gente foi vendo que a resiliência ela é uma capacidade que as pessoas têm e que normalmente essa capacidade ela não está presente o tempo todo em todas as situações, né? Então tem situações que a gente é mais forte, tem situações que a gente é menos forte, né? Tem situações que a gente enfrenta, supera, mas tem um efeito colateral, né? Como aí no caso da fatologia, né? A ansiedade, as doenças psicossomáticas, os problemas de comportamento. Então, a pessoa ela resiste a uma situação difícil, mas às vezes a segunda etapa, digamos assim, da definição, né? Que seria superar, às vezes fica 50%, né? Ou supera a situação, mas ela fica com efeito colateral, então leva um tempo até o soma se readaptar, né? Então a gente observa que tem nuances, né? Tem um degradê aí nessa parte da superação. Mas a ideia de botar a pseudo-superação na antonimologia foi justamente caracterizar como eliminar, né, essas condições dúbias, né? Essas condições que são mais ou menos, né? Tentar a pessoa realmente não só resistir, mas de fato superar aquela situação. Não sei se eu te respondi. Ok? Cris. Oi.
Minha pergunta era sobre justamente o tema que você classificou como neutro. Eu entendi o que você falou agora, mas assim, a minha dúvida é se a resiliência em si, ela não é homeostática. Eu entendo que algumas consequências podem não ser, mas esse tema em si, você não considera ele homeostático? Não, olha, foi o que eu comentei, né? Na verdade, é assim, inicialmente, você pega os livros, os textos, você começa a observar e você vê, puxa, que legal, um monte de gente superadora, casos superadores. Mas a gente observa também, se você levar para a sua vida pessoal, por exemplo, se você pegar ali na lista da enumeração, né, os eventos estressores, e fazer uma reflexão, como é que você lidou com cada situação dessa, se é que você já passou por essas situações, mas outras situações estressoras na sua vida, né? Você foi 100%, você diz, vou enfrentar e vamos em frente e tal, e ficou assim 1 ano, 2 anos sustentando aquilo para enfrentar uma situação, né? Então, às vezes, tem um dia que você não está tão forte assim, que você, né, se deixa, né, fraquejar, tem um dia que, né, você precisa de um ombro amigo, por aí vai. Aí entra os mecanismos de proteção. Os amigos, né, as pessoas ao lado para dar força, né? Mas, normalmente, não é 100% assim, né? Entendi. Puro homeostático. Por isso que eu achei mais prudente colocar como neutro, como um caso de pesquisa, de experimentação, para cada pessoa que estudasse o assunto, verificasse no caso pessoal dela, como é que ela lida. Ela mescla posturas pró-resilientes, né, e anti-resilientes, aonde ela carrega mais. Até fazer um estudo, que tipo de situação em que você é mais forte, que tipo de situação que você fraqueja mais. Entendi. Né? E quanto a pró-resiliência que você enumerou ali, tem lá no item 9, você colocou viagem. Você pode ampliar um pouco mais essa ideia? Sim, essa foi a primeira pergunta de hoje que a professora Kátia me fez. Não, mas eu vou te responder. Você é retardatário? Sou retardatário. Eu vou repetir. É o seguinte, o que foi pensado aqui foi aquelas situações da viagem como uma oportunidade de reciclagem prazerosa, né? Então, o caso que eu citei, o exemplo, aquelas pessoas que se separam, né? Que estão, às vezes, num momento difícil, né, de tristeza, e vão fazer uma viagem para reciclar os pensamentos, ver coisas novas, ver pessoas novas, pensar em outros ambientes, né, e ter aí o seu holossoma renovado para enfrentar, né, e continuar firme. Acho que a aquisição de novas culturas também, né, vai ampliar o... Sim. Né. Só uma última pergunta, a relação que você vê entre esse tema aí e o mitridatismo? Então, essa condição do mitridatismo está citada aí na parafatologia, né, na 5ª linha, na penúltima linha. Então, essa condição do mitridatismo, não sei se você chegou a observar. Eu nem vi ali, mas... nem viu. Mas então, aqui assim, você está perdoado, você chegou agora. A paraimunidade energética da consciência mitridatizada pelo holopensene estressor. Então, é justamente a pessoa resiliente que consegue conviver, né, subentende-se aqui por um tempo, com uma situação, entre aspas, infeliz ou agressora, e ela consegue, dentro daquela situação, ter posturas firmes, né, e ela vai, com o tempo, né, ficando vacinada, né, vai ficando imunizada contra aquele tipo de agressão no sentido total aí, psicológico, energético, né? E aí é fundamental a questão do estado vibracional, né? A questão da pensenidade positiva, a postura de assistência para você ir se fortalecendo num ambiente hostil, digamos assim. Dá para se dizer então que a resiliência vai alimentando a consciência para ela ser cada vez mais mitridatizada. É isso aí. Ela vai ficando aos pouquinhos imunizada, cada vez mais imunizada, né? Contra todo tipo de antagonismo, né, negativo. Então, é o próprio caminho da desperticidade, né? Eu entendo a capacidade da resiliência como um traço que tem que ser fortalecido até chegar à condição da desperticidade. Né? Legal, obrigado. Cristiano, aqui ó, Marconi. Eu queria que você fizesse aí, aprofundasse
essa relação ansiedade com a resiliência. Então, essa condição da ansiedade está na fatologia, né? E aqui, o contexto é o seguinte, muitas vezes nesses problemas, né, nesses eventos estressores, a pessoa, ao lidar com esses eventos, ela entra num processo de ansiedade, né? Ela fica angustiada, inquieta, agitada, né? Internamente, principalmente, com os pensamentos dela, com as emoções dela, né? No sentido de tentar buscar uma solução, né? E às vezes essa busca da solução, essa inquietação carrega no lado emocional. O carregar no lado emocional é justamente a ansiedade. Então, ela está vivendo um problema, mas ela quer resolver logo, quer acabar logo com aquele problema, né? Quer superar aquilo, mas ela tem que começar o quê? A investir mais na racionalidade, para ela ficar mais tranquila, mais serena e saber conviver com aquele problema, que o problema leve o tempo que tenha que levar para ser solucionado, né? Porque os problemas não se resolvem só porque a gente quer, né? Então, essa ansiedade, ela é um efeito colateral, digamos, que algumas pessoas passam, né, ou sofrem, quando tem esse carregamento mais do lado emocional, no enfrentamento dos problemas. Olha aqui. Por que as consciências assediadoras atacam quem pratica conscienciologia e projeciologia? Eles atacam todo mundo. Agora, veja, na Umbanda é pior, porque lá eles mesmos promovem os ataques, né? Por que tanta ignorância e combate contra o esclarecimento? Sim, isso é devido principalmente à priorismose, né? As pessoas estão habituadas, não querem mudar o status quo que elas estão. Agora aqui. Há 6 meses, a região minha ocular começou a ser tomada por um processo intenso e ligeiro de olheira. Faixas escuras começaram a tomar toda a região dos 2 olhos e isso está me assustando muito. Tenho depressão e instabilidade emocional há 16 anos, mas a dermatologista não detectou isso como a causa. Estou desesperado. De que forma a conscienciologia e o processo energético pode me ajudar a frear o crescimento da olheira e, se possível, voltar ao que eu era há 6 meses atrás? Hoje tem 34 anos. Olha, seria bom, vou te dar um diagnóstico, fazer o exame de urina o mais depressa possível e ver os seus rins. Isso aí pode ser um processo renal. Está na cara. E outra coisa, remédio que você tomou ou droga que você tomou pode ter influenciado isso em pouco tempo. Olha bem, os rins, exame de urina, o mais depressa possível. Agora aqui, para você. Na Fatologia, página 82, segunda linha, consta o ato de criar pontos de virada. Mas não é só isso, não. Na Fatologia também tem a viragem de mesa. Está lá. Qual seria o ato que criaria o ponto de virada para a pessoa passar a lidar melhor com frustrações? É aqui assim, o ato de criar pontos de virada, está na segunda linha da Fatologia. Aqui é o seguinte, a condição da pessoa é ela mesma provocar eventos na vida dela, estressores, mas não eventos estressores negativos, mas positivos, no sentido de metas que ela quer alcançar, né? Então, criar pontos de virada seria criar oportunidades de reciclagem, né? Criar crises de crescimento, né? Em si mesmo, né? Provocar a si mesmo no sentido da evolução, da modificação, né? E existe um verbete que está aí na remissiologia, que é o gargalo operacional. Então, quando eu pensei nessa criar ponto de virada, foi bem essa condição do gargalo operacional, que é essa condição de você partir para um projeto, para uma obra, né, escrever um livro ou abrir uma empresa, enfim, depende do projeto que você queira criar, né? E você se envolver com aquilo e dar conta de todas as etapas, né, que envolvem esse projeto, né, superando as dificuldades que porventura apareçam, né? Então foi nesse sentido que eu coloquei o ato de criar pontos de virada. E a viragem de mesa é o próprio ato de você justamente superar, você fazer a superação dessa situação difícil, tá? E tem mais alguma questão que você fez em relação à superação da frustração, eu acho que ela perguntou, né? Alguma coisa sobre a frustração.
A coisa maior aí, ela perguntou o ato de criar pontos de virada. Tá. E qual seria o ato que criaria o ponto de virada para a pessoa passar a lidar melhor com as frustrações? Para lidar com as frustrações, eu penso que seja a reflexão. Né? Eu acho que, em primeiro lugar, parar para pensar. Deixar o mental soma aparecer mais. 5 horas. A técnica da autorreflexão de 5 horas. Agora, outra para você. Proteção, página 85. Conscienciais. Os 7 itens que você escreve, acho que resumem o conceito de família consciencial. Qual a sua opinião? Ele está falando dos 7 itens dos conscienciais, né? Eu penso que sim, é a condição de amigos, amparadores, a CCCI, consciência e referência. Isso é a Cris Nievas, a Sádio dupla evolutiva. Ela que está perguntando. Aqui, Cris com Cris. Quando coloquei familiares no item 6, eu pensei também família nuclear, não só família consciencial. Né? Mas, claro, com certeza, esses 7 itens abrangem a família consciencial. Agora, eu acho que o seu trabalho está tão bonito que eu queria só mostrar aqui uma listagem que de vez em quando eu penso. Olha bem o que eu vou falar e a ordem que eu vou falar essas coisas, tá certo? Isso aí pode mudar a hora, mas eu vou falar a minha. Autorresiliência, ou seja, uma pessoa resiliente. Uma pessoa de corpo fechado. Uma pessoa dura na queda. Uma pessoa macrossômata. Uma pessoa autodeterminador. É o chamado javalínico, que eu chamo. Outra, o Midas. O vencedor. O vencedor é o chamado vitorioso, na profissão, etc. Em inglês o nome disso é winner. Agora, tem um outro nosso, completista. E, por fim, tem um. Qual que é o último que eu não falei? Max Proexista. Não? Desperto. Olha lá. Pensei o FIEX. Ela é terrível, né? Ela roda tudo em cima dela. Ser desperto. Então, aqui você tem 9 ou 10 condições que você vai examinar como é importante a resiliência consciencial. Entendeu? Por causa disso. Ok. Anotei Pensa tudo aqui, bem por vou aí. pensar. Agora, mais ou menos aqui, pelo menos 9 eles são diferentes. Agora, você pode perguntar, por que o Midas está no meio disso? Se não tiver determinados padrões desses que nós falamos, a pessoa nunca é Midas. Não tem jeito. Ela não se sustenta. Ela pode ter vitória numa coisa, na outra ela vai fracassar. Então, por exemplo, essa pessoa nunca vai ter falência. Seria bom, é o desfalecente, que não é aquele que desmaia, é o que não tem falência. Aí tem que ouvir lá, sabe? O antifalência, sabe? Isso aí é seríssimo. Com isso aí você vê o caminho certinho da dispersidade. Sim. Tá certo? Agora a outra Cris quer falar com você. Cris. Oi. Então, na página 81, em fatologia, na terceira linha, de baixo para cima, no final dessa terceira linha, você coloca a responsabilidade precoce. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação da responsabilidade precoce com a resiliência. Essa situação da responsabilidade precoce a gente encontra em casos de crianças e adolescentes que tem alguma situação adversa, né? Então, por exemplo, uma família complicada, uma mãe que é um caso psiquiátrico, um pai alcoólatra, né? Então, às vezes tem uma configuração familiar muito complicada e, às vezes, a filha mais velha assume a postura de cuidar dos irmãos mais novos, né? De ajudar em casa, às vezes trabalhando cedo, porque os pais não têm condição de sustentar a família. Então, a gente vê muitos casos citados, né, na literatura psicológica, principalmente, de crianças assim, com uma responsabilidade muito cedo e com uma fortaleza, assim, uma coragem, uma firmeza maior, às vezes, até do que os pais, sabe?
Você observa que depois de passar dessa fase na idade adulta, a pessoa mantém essa questão da resiliência ou ela tem mais uma tendência a fazer aquela questão da pseudo-resiliência, como você falou, ou seja, ela tende a se fragilizar mais, porque justamente assumiu uma responsabilidade precocemente sem ter digamos assim, um preparo psicológico, emocional para aquele tipo de atividade, né? Não sei como é que você já estudou isso, como é que você observa isso? É assim, olha, eu não estou me recordando aqui de nenhum estudo longitudinal, né, que pegue casos específicos e que acompanhe ali 20, 30, 40 anos, mas tem alguns casos que a gente já estudou e verificou que a pessoa, por exemplo, ela resistiu bem a uma situação em casa complicada, né? Então, um pai, por exemplo, que bate na esposa, né? No caso, na mãe da criança. E a criança assiste aquilo tudo e ela fica razoavelmente bem, né? Mas ela vai criando ali um mecanismo de defesa, de insensibilização, né? Então para ela sobreviver naquele ambiente, ela se distancia emocionalmente, muitas vezes, dos pais, né? E aí ela se torna adulta, né? E quando ela se torna adulta, ela consegue formar família, ela tem a profissão dela, ela é uma boa pessoa, ela é responsável, ela não chega a repetir modelos que ela observou na infância, mas às vezes aquela questão emocional, ela aparece numa dificuldade em lidar com as emoções, por exemplo, na relação com a esposa. Né? Então, quando o companheiro, a companheira quer falar sobre as emoções, alguma dificuldade, até só pessoal, a pessoa apresenta dificuldade de falar sobre isso, não quer falar sobre isso. Né? Então, você às vezes observa que tem um efeito colateral ao longo do tempo, mas nunca a gente pode generalizar, porque cada um é um. Então, tem casos realmente que tem esse efeito colateral. Mas você vê mais a questão essa assunção da responsabilidade precoce, mas como um fator positivo. Na constituição dessa característica resiliente, né, da personalidade. Sim. Tá. E tem uma outra pergunta também, na página 82, em Principiologia, no final da segunda linha, você menciona o princípio autossuperador do retorno ao equilíbrio pós-crise em patamar superior ao original. Aí eu queria que você assim, comentasse algumas técnicas que você já observou, que você já estudou, que ajudam especificamente nesse retorno num patamar superior, no momento pós-crise, e como é que você analisa a questão do timing, porque tem pessoas que conseguem fazer essa autossuperação de uma maneira mais rápida, né, do que outras. Assim, como é que você faz esse estudo assim, cronêmico, com relação à cronologia, especificamente disso, de você sair se retornar num patamar superior ao original? Bom, assim, o que tem em relação assim, a técnicas, na verdade, tem várias estratégias de adaptação aqui citadas na própria fatologia. Né? Então, como a gente superar e atingir condições melhores do que estava antes. Né? Então, aqui, por exemplo, na página 82 mesmo, na fatologia, na terceira, quarta, quinta e sexta linha, praticamente essas 3 linhas, elas estão tratando de estratégias de adaptação. Na verdade, são técnicas que a gente observa que as pessoas utilizam e se saem melhor depois. E que é a própria reflexão íntima, o ato de ver o lado melhor das consciências e das situações, minimizar as adversidades, a questão do bom humor, né, fundamental, a questão do bom humor. Então, até queria fazer uma conexão com o verbete da professora Sandra Tornieri, né, que é o humor homeostático, ela até cita a resiliência lá, e realmente é uma condição que é encontrada nas pessoas que conseguem dar a volta por cima, procurar, o bom humor é uma minimização do tamanho do bicho que é feio ali para a pessoa, entende? Então, inclusive até no próprio conceito de adversidade, né, se a gente for olhar, ela é uma exacerbação, muitas vezes, da imaginação e da emoção da pessoa perante aquilo. Então, se ela consegue diminuir a emoção e a imaginação, aquilo que estava tão difícil, tão complicado, se torna mais fácil, né? Se torna menor. Né? Então, essa condição aqui do bom humor, eu acho que é uma das técnicas que fazem com que a pessoa saia melhor do que ela estava no momento anterior. Né? E aqui também na própria listagem, na enumeração, né, na página 84, a condição das atitudes pró-resilientes, na verdade são
técnicas, né? São 10 técnicas para a pessoa se sair melhor da situação que ela estava. Eu vejo a condição, por exemplo, da reflexão gerada pela leitura, uma oportunidade de autodesassédio. Sabe? Então, eu procuro me valer muito dessa situação. Aliás, é uma das principais estratégias de resiliência, de adaptação que eu uso desde criança, é estudar. Então, quando às vezes a situação não estava boa, eu falei, eu vou pegar meu livro e meter a cara e ficar estudando. Por quê? Porque naquele momento é um distanciamento da situação que às vezes está complicada, mas você vai para um outro patamar de mentalização, de insanidade. Né? Então, você entra ali naquela leitura, você cria uma bolha energética de sustentação cognitiva. Né? Então, eu vejo que essa foi assim, a principal estratégia que eu, pessoalmente, eu utilizei e utilizo até hoje. Né? Então, essa condição da leitura. Né? Então, a leitura, ela propicia essa reflexão, ela gera o que a gente pode chamar de um upgrade mesmo, né? Uma elevação mesmo na parte cognitiva e emocional. Porque você vai lidando com aquilo, você vai se esclarecendo, principalmente se você lê, principalmente sobre questão de emoção. Então, se você vai fazer uma leitura justamente sobre aquela dificuldade que você está tendo, ler casos de pessoas que já superaram aquele problema, né? Então, aquilo vai te desassediando, né? Vai colocando você num outro nível emocional e cognitivo perante a situação, né? Então, eu vejo que aí você atinge esse outro nível de patamar, né? Aquela situação, se uma pessoa superou, por que eu também não posso conseguir? E às vezes a outra pessoa superou em condições muito mais complicadas do que a sua, né? E aí eu queria até chamar a atenção também de um exemplo na bibliografia, no caso de uma professora. Eu acho que está bem em cima do lance também com a discussão do verbete de ontem, que é a questão da escrita do livro. Né? Então, tem uma referência bibliográfica aqui no item 9, estou só aproveitando aqui, tá? Que é assim, uma lição de vida. Livro escrito com a língua mostra como professora driblou limitações. Então, assim, é um tapa na cara para a gente, para todas as pessoas, né? Porque uma pessoa que está limitada fisicamente a escrever um livro, né? Isso... Poxa, por que eu não consigo escrever também? Né? Então, é uma condição que é um tapa na cara e faz a gente correr um pouquinho mais. Aquela questão da cronêmica que você falou, puxa, vamos correr, né? E aí nada como os amigos para ajudar a gente nessa condição. Cris, aqui no B, queria complementar essa... Eu tinha uma curiosidade de saber qual que era a sua... Parou aqui. Alô, alô? Alô, alô? Queria saber qual que é a sua estratégia, você acabou falando, é que me chamou a atenção, que eu vi em 5 itens aqui do verbete, a questão da criatividade. Você coloca na definologia, na patologia, coloca aqui também na interaciologia, na holotecnologia. Eu fui olhando assim, eu ia perguntar se a criatividade teria sido uma técnica que você utiliza, ou se... A gente sabe que você é uma pessoa muito criativa, e se isso tem te ajudado a ter mais resiliência nesse caso. Sim. A criatividade é essa condição de você tirar leite de pedra, né? Então, você está ali numa situação, você não sabe o que fazer, então vamos pensar o que a gente pode fazer para se tornar aquele contexto melhor, né? Digamos assim. E isso é observado nos casos de resiliência em geral também, né? Então, tem um exemplo, por exemplo, de filme. Né? Aquele filme A Vida é Bela é um caso clássico citado dentro de resiliência. É um filme, mas ele exemplifica como é que um pai consegue criar todo um contexto, uma bolha, né, fantasiosa para proteger emocionalmente a criança. Né? Então cria todo um enredo fantasioso para que a criança sobreviva ao campo de concentração sem sofrer aqueles abalos todos. Então isso é criatividade, né? Você criar, você está usando a imaginação não de uma forma ruim, mas de uma forma boa, né? Então, assim, a condição da criatividade, ela está muito presente nessa forma inovadora de superar os problemas. Inclusive, quando a gente lê os casos das pessoas que superam, né, determinados problemas, às vezes a gente, ou as pessoas falam, olha, fulano faz também, vai dar certo. Mas
Às vezes não é o caso. Às vezes não é o caso de você repetir o modelo, a solução que o outro colega fez exatamente. Você sempre tem que adaptar ao caso pessoal, né? Ao seu contexto, à sua relação com as pessoas, né? A dose, né? A forma de fazer. Então, essa condição da criatividade já é em si essa adaptação da solução. Entende? E uma outra questão que eu vi na bibliografia, me chamou a atenção também, a de número 17, é que tem aqui na chamada, né? O que não mata deixa você mais forte. Aí fala do estudo, né? Quem passou por mais adversidades criou mais resistência psicológica, né? Então, eu queria saber se você já tinha pensado nessa condição da paracicatrização, né? Da pessoa que teve mais questões no passado, em todas as suas vidas, né, anteriores, se hoje, por causa dessa para-resiliência, né, seria essa condição, né, de ter muitas paracicatrizes já consolidadas, vamos dizer assim, que ela teria essa resiliência, seria isso? Sim, inclusive essa condição da cicatrização das feridas holossomáticas está na patologia, na 8ª linha, né? Eu cito exatamente essa condição, quer dizer, a pessoa que já levou muita bordoada, já conseguiu passar por aquilo e cicatrizar essas feridas e daí consolidar essa condição da resiliência, né? Seria exatamente isso. Aqui outra. Pessoas com idade avançada, mais de 90 anos de idade física, com saúde e lucidez, é indício ou comprovação de possuir o macrosoma? Não, é uma suspeita que é bom, um indício que é bom levar em consideração. Tem que ver como é que é. Há casos que às vezes pode ser assim. Agora aqui, o que o senhor poderia comentar sobre uma menina jovem, 20 anos, inteligentíssima, que começou a namorar muito cedo, casou, e hoje, após 10 anos de namoro e uma de casada, descobriu a traição do marido. Está vivenciando uma realidade dura, pois esse não se posiciona para se separar e tampouco para voltar a investir no casamento. Quando diz que vai pedir o divórcio, ele faz jogos de sedução e fica bonzinho. Saliento que logo depois volta a ter comportamento frio e distante novamente. Ela não consegue tomar uma decisão, tem suas esperanças alimentadas por ele em determinadas situações e se ilude com isso. Vai levando a situação e não toma as rédeas de sua própria vida. Primeira coisa, eu não vi aqui nada se tem filhos nisso. Porque se tem filhos, a abordagem é diferente, né? Se de ver aí se tem filhos. Se não tem, é ver o que é que pode fazer. Agora, seria bom alguém conversar com esse maridinho, seriamente. Um psicólogo, um psiquiatra, alguém falar e ela mesma pedir essa intervenção de fora. Isso às vezes ajuda, é um jeito. Se ele é assim, então vira a folha, vira a cara e etc. tal, precisa de ter alguém que fale a verdade para ele. Agora, isso tudo se vê a partir do problema. Se tem filho, a situação é difícil. Uma outra coisa, ela tem pé de meia para aguentar alguma coisa, se amanhã vai separar, isso tudo tem que ser visto também. Como é que é o contrato de casório? Tem que examinar isso também, o que é que tem atrás disso. Agora aqui outra. O verbete resume: evoluir e enfrentar os desafios inerentes à vida humana. Em futuro não muito distante, enfrentaremos questões extraterrestres, a humanidade terá novos desafios. Então, o que será o não humano? O mais avançado e o evoluído? Então, agora eu pedindo que você fale também sobre isso. Que é o mais avançado do que quer dizer, então é o para-resiliente e o extra-resiliente. O extra-resiliente? Não é isso? Que é o do futuro. Com certeza, por exemplo, o caso do EM, né? Que a gente, pelo menos, tem alguma informação, né? Então, o caso dele é um caso, por exemplo, de resiliência, né? Porque ele não só... E com bom humor. E com bom humor. Ele é um exemplo clássico de resiliente, na verdade. Porque quem pôde assim, conviver, pelo menos nos ECP2 com ele, lembra? O bom humor dele era muito, assim, o contágio do bom humor dele era muito forte nos cursos, né? Eu me lembro disso até hoje, assim, dele comentar no meio do curso, assim, olha, eu tenho que
que diminuir aqui, porque o pessoal aqui está falando que eu estou brincando demais e tal, né? Então, no meio do CT2, né? Então, a gente ria dele, assim, ele se expunha o tempo todo, então ele se tornava uma pessoa, uma consciência muito próxima, né? Com esse bom humor dele, ele não aumentava a distância pela característica de extraterrestre, mas aproximava a gente dele, né? Então, ele seria um exemplo clássico de bom humor resiliente. Não só ele em si, a consciência dele, mas o exemplo também de ajudar, né, aos seus companheiros, né, também, justamente trabalhando na paragenética. Né? É interessante a gente ver o caso dele, que voltou esse assunto da paragenética resiliente, porque ele teve que passar por um processo de adaptação muito grande, aí, de transformação do psicossoma dele, para poder ressomar aqui nesse planeta. Então, é um exemplo também de paragenética resiliente, né? Para abrir caminho para os colegas dele. Para você. Gostaria de fazer 2 perguntas à autora do verbete. Como criar um ponto de virada de um problema sério que tenho e me angustia muito? Minha preocupação excessiva com animais que são colocados em situação de perigo pelos seus donos. 2. Poderia esclarecer como seria a sinalética do amparador da TENEPS? Assim, primeira pergunta, eu acho que tem que diminuir o coração de mãe aí, ou de pai, não sei. Porque a gente não tem como resolver o problema. É pai. É pai, né? A gente não tem como resolver o problema de todos os bichinhos, né? De realmente como que os donos vão lidar com os seus bichinhos, né? Então, acho que primeiro aí tem que ter um processo de racionalidade, de tentar ponderar, refletir sobre isso. Não, e tem umas coisas terríveis. Essa semana saiu uma reportagem no Carta Capital sobre os gatos em São Paulo. Está saindo uma lei lá que as pessoas só podem ter 10 gatos em casa, não pode ter mais do que isso. Então, a mulher que é da gatoterapia tem 35 gatos. Então, ela está reclamando, etc, tal, e gritando lá de todo jeito. Agora, ela conhece tudo sobre gatologia, essa senhora. É considerada, ela chama Marisa, mas eles chamam ela de Miauriza, por causa do miau. Ela é conhecida no Brasil inteiro. E tem uma bela de uma reportagem, está na Carta Capital. Agora, uma outra sugestão também é dar o exemplo. Com certeza você tem bicho, né? Tem algum animal doméstico, você deve cuidar bem dele e você pode dar o exemplo disso para as outras pessoas. Como? Escrevendo, fazendo artigos sobre como lidar com os animais, se engajando no trabalho numa ONG, né? Então, procurando dar o exemplo de alguma forma e conscientizar as pessoas, né? Pela posse responsável, né? Pela relação aí, humana, né? Com seus bichinhos. E em relação a sinalética do amparador da TENEPS. Então, a sinalética, ela é pessoal, né? A primeira coisa que a gente pode falar é sempre maior do que o tenepsista. A sinalética do amparador é maior, porque ele está de psicossoma. Ele capta mais as coisas. Então, essa condição da sinalética, a identificação, né, o emprego da sinalética, que está sendo citado até como um mecanismo de proteção, né, ela vem a partir do estudo, o registro, a observação e a identificação, mas pode ser um apito no ouvido direito, maior, menor. Normalmente, assim, eu percebo de uma forma muito agradável, né, e suave. Né, e vem ampliar a condição ali que eu estou passando no momento, né, alguma ideia, alguma inspiração, né, às vezes só para mostrar a presença, de é por aí, tá certo, né, então, confirmação, né, do que está sendo feito. Qual a melhor abordagem para lidar com a pessoa que foi vítima de violência infantil e caracteriza-se como resiliente? Quando a pessoa se auto-vitimiza nesse contexto, a melhor abordagem é a TANES ou a TACOM? Olha, eu acho assim, se a pessoa está se auto-vitimizando, quer dizer que cai naquela discussão que a gente estava fazendo, ainda não está, né, 100% superada essa condição. Então, o ideal é que a pessoa aprofunde na sua auto-pesquisa, né, e de preferência, se ainda tem resquício, vá procurar um psicólogo ou um consciencioterapeuta para limpar, para resolver essa situação.
Agora, eu penso que se a pessoa se considera resiliente, né, e ela tem forças assim para isso, superou, eu acho que a melhor abordagem é a TARES, né? Sempre a TARES aí vai poder resolver mais. Seria bom a nossa amiga falar alguma coisa. Sim. É especialista. Sim. Alô, alô. Alô, 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 alô. Foi. É isso que a Cris falou. O esclarecimento para a criança tem que ser muito objetivo e claro, de forma assim que coloque, realmente faça a criança falar sobre o que aconteceu e esclarecendo esses fatos para a criança. Esse é o primeiro passo para fazer a interlocução, o diálogo e não colocar debaixo do tapete, para tentar começar, né, a terapia. A só serve para acessar a criança, mas o que interessa é a TARES, não é isso? Isso. Agora eu quero te dizer que eu achei alguma coisa sua na bibliografia. A minha honra está salva. Sabe aonde está? 07 lá, Resilience. O R está com um R minúsculo. Essa eu te peguei. Essa eu te peguei. Olha, professor Valdo, mas você tem todo o direito de achar todos os erros do meu verbete. A minha honra da história. Você sabe, essas coisas eu tenho ensinado para ela há várias décadas, né? Então, é presidente desse, eu já estou em dia, não estou tão gaga assim. Não, está correto. Eu achei uma coisinha na bibliografia também. Opa, vamos lá. No item 7 também, ali na segunda linha, o gráfico, depois do gráfico tem 2 espaços. Está um espaçamento mais. Ok, obrigada. Já estamos marcando aqui também. Tem mais? Pode falar. Já foi falado aqui? O espaço aqui? Não, no item A, né? Conscienciais, ali o número 5, dupla evolutiva, também tem 2 espaços. Entre dupla e evolutiva. Vamos conferir. E no item B, também no número 3, tem 2 espaços entre estado e vibracional. Como é que é? No encapsulamento. Bom, a gente vai verificar isso, né, Everton? Cristiane. É com Everton. Eu vou dar uma olhadela é no com estado Everton vibracional, todo lado aí. O que é que tem duplo? Tá certo? Ok. Cristiane. Cris. Oi? Marilza. Eu acho que está assim, tá bom, né? É o seguinte, em binomiologia, na 82, eu queria que você explicasse o binômio riscos e resiliência. Risco e resiliência é o seguinte, na verdade, todo o contexto, né, se está se falando de resiliência é porque há um contexto de dificuldade. Se há um contexto adverso, sempre implica em riscos. Esses riscos, eles dizem respeito à condição, às vezes, somática do corpo físico da pessoa, por exemplo, num caso de violência, né, violência física, diz respeito à questão emocional, psicológica, né? Então, no caso de uma criança que é abusada, por exemplo, psicologicamente, há um risco ali emocional, né? Então, toda condição adversa, ela traz riscos. Riscos de vida, risco de a pessoa realmente ter um problema mais sério, né, emocional, psicológico, né, ela ter um surto, por exemplo, né, risco dela perder a cabeça e fazer uma besteira, né. Então, sempre que a gente fala em adversidade, a gente está falando do fôlego da pessoa em lidar com aquela situação, né, e o fôlego varia infinitamente, né. Então, é uma relação de diante daquele problema, né, o quanto que aquilo me atinge e o quanto que eu consigo lidar com aquilo. E aí os riscos vêm nessas várias áreas, cognitiva, emocional, física e por aí vai. Ok, obrigada. Cris, aqui na parafatologia, na segunda linha,
você comenta os efeitos da paraprocedência. Você pode aprofundar essa relação dos efeitos da paraprocedência e a resiliência? O que foi pensado aqui é a condição da extrafisicalidade, aí no caso, né? Da comunidade extrafísica a qual a pessoa frequentou, participou no período extrafísico, e as ideias inatas que vêm com a pessoa advinda daquele local, né? A sensação, muitas vezes, de amizade, de amparo que ela traz com ela, né? A condição de assistencialidade, né? A semente da ideia inata ali da assistencialidade, proveniente do que ela pôde observar e até fazer no período intermissivo, né? Ali na Comunex que ela estava frequentando, né? No sentido sempre de fortalecer a resiliência, né, da Consim, nesse sentido. Cris. Oi. Você utilizou aqui na página 84, o item número 3 de antirresiliência, o autoconceito. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência no sentido dessa autocalibragem, porque a criança que sofre, né, as várias dificuldades, ela tem a tendência realmente a se julgar inferior ou superior. A maioria das vezes inferiormente, né? Então essa autocalibragem do temperamento, a gente sabe que tem aqui os nossos cursos, as técnicas de reflexão. No seu caso específico, para você fazer essa calibragem, ou se foi o caso ou não, você utilizou alguma técnica específica, algum ponto específico que foi trabalhado nesse sentido? Olha, como você falou que condição assim de criança, o que eu, por exemplo, lembro na situação de infância, quando eu estava numa situação adversa, dentro de mim eu tinha uma força muito grande assim de me posicionar. Então, quando eu ouvia alguma coisa que eu achava, que eu julgava que não diz respeito à minha pessoa, que falavam, eu ouvia aquilo e falava, mas eu não sou assim. Dentro de mim eu falava, eu não sou assim. Eu respondia, eu falava para mim mesma, para eu me manter firme, para eu não entrar naquele padrão que a outra pessoa estava às vezes me xingando, ou algum tipo de situação. Aí, tanto extrafisicamente como intrafísico. Não, eu sei que eu não sou assim. Eu posso ter um monte de defeito, mas esse eu não tenho. Então, essa condição assim de você se conhecer um pouco, né? Para você não errar na dose do autoconceito. É claro que erros sempre tem, distorções, né? A gente erra, para mais, para menos, mas a gente vai corrigindo. Agora, principalmente, assim, numa condição de criança, e não é toda criança que tem essa postura, mas as crianças que são resilientes, elas têm essa postura. Tá. Fala, não, isso aqui não é para mim, isso aqui não sou eu. Tá. E ela continua firme lá no que ela tem que fazer. Isso é um diferencial bem significativo. Esse é um diferencial. Eu penso que isso seja por causa do curso intensivo. Tá. Por causa dos efeitos da paraprocedência, por causa das ideias inatas. Porque é isso que eu acho que, no caso do internissivista, né, eu penso. Uma criança que não seja internissivista, eu penso que ela tenha uma fortaleza emocional, uma maturidade emocional ali já buscada através das várias vidas também. Mas eu penso que eu acho que o curso intermissivo, ele é esse reforço, né, como eu coloquei na parafatologia, para deixar claro algumas coisas. Ó, isso você é, isso você não é. Né? Obrigada. Para o professor Valdo e depois para você. Professor Valdo, ao longo das suas vidas, quando você passava por grandes catástrofes, assim, que nem está havendo hoje no mundo, né? Então, epidemias, que todo mundo morria e você ficava vivo. Mas hoje em dia terremoto, eu não sei se você já passou por isso também, né? Mas que você conseguia ficar vivo, o que era que mais te ajudava, assim? O que você fazia primeiro? O que ajudava era a sobrevivência. Tem uma dessas vidas que eu lembro bem claro. Eu sobrevivi e comecei a viajar, para escapar do povo que achou que eu estava doido. Tinha alguma coisa alterada comigo. Porque todo mundo morreu e eu fiquei vivo. Agora o processo era praga. Peste. A pior coisa das coisas que eu lembro, das piores coisas do passado é peste. Não é bem um negócio da natureza, mas problema de bicho tomando conta das pessoas. Isso aí é duro. Peste.
E, Cris, eu queria saber assim, né? Então, por exemplo, está bem coincidente com o terremoto que acabou de ter, né? Então, uma pessoa que passa por uma situação dessas, ela às vezes perdeu tudo, né? Assim, ela ficou viva, mas não tem mais casa, às vezes os familiares morreram, a cidade está uma catástrofe. Por onde a pessoa começa a se organizar de novo? Pela solidariedade às outras pessoas. Porque, assim, de tudo que eu já estudei da resiliência, o que dá é a interassistencialidade. O que, na verdade, dá força para a pessoa ser resiliente é a interassistencialidade. Porque você ficar autocentrado em você mesmo, as coisas só pioram, né? Você não vê luz no túnel, ainda mais numa situação dessa de calamidade, né? Você não tem nada mais material, só tem você. Então, aquela segunda cidade, Christchurch, lá da Nova Zelândia, teve agora, faz algum pouco tempo, teve um terremoto maior do que esse. E que morreu muita gente. É a mesma cidade, o local mesmo. Entende? Christchurch. É a segunda cidade da Nova Zelândia essa aí. A população. Parece que eles tiveram um terremoto bem forte. Foi em 68, né? Pois é. Não tiveram um antes, muito grande. Mas foi... Deu muita alteração, bem maior que esse agora. Foi em outra cidade, então? Não, no mesmo lugar. No mesmo lugar. Quando eu fui ver o que era, não, isso aí eu sei, que é a segunda cidade lá da Nova Zelândia, etc. Você sabe a Jamie, lá de New York? Ela é de lá. Então eu sei disso. Ela é muito amiga da Graça. Então a gente sabia, pensamos muito nisso aí. A hora que eu vi o processo, o que era, como é que era, onde era. Entende? Cristiane. Oi. Oi. Isso que a Kátia perguntou, mais a resposta do professor Valdo, eu já tinha olhado aqui em pró-resiliência, você no número 10 coloca voluntariado. Sim. Eu não sei, eu achei que deveria ter a interassistencialidade aqui, quer dizer, a pessoa voluntariar só numa instituição seria pouco. E a sua resposta foi partir para a assistência, que seria a interassistencialidade. Talvez coubesse aqui isso de alguma forma. Depois você vê. A interassistencialidade. Na verdade, o item 10, voluntariado, está aqui. Participar de voluntariado interassistencial. Eu quis deixar bem claro que voluntariado é esse, né? Porque existem vários tipos de voluntariado. Né? Então, voluntariado interassistencial. É bem essa ideia da interassistencialidade que eu estou passando aqui, que é você sair de você. Né? Você só cresce nessa capacidade da resiliência se você sai de você. Você sai do seu umbigo, né? Como dizer sai assim. do seu umbigo, é isso mesmo. Você sai do seu umbigo. Isso mesmo. Está muito bom. Okay. Muito bom. Obrigada. Viu? Muito bom. Nosso comerciante, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 50 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 16 perguntas online, 28 votos presenciais e 2 votos online. Hoje teremos os recados da Neida sobre o debate especial neste sábado, o Loche sobre o balanço existencial, o Alci sobre o curso Saúde Consciencial e a Alzira sobre o curso Com Sim Cobaia. Antes com vocês, o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. No próximo domingo, o programa Amigos da Enciclopédia estará promovendo o sorteio mensal. Nós vamos sortear um livro, Onde a Religião Termina, com o professor Marcelo, de autoria do professor Marcelo da Luz, recentemente lançado, um sucesso absoluto aí. Então nós vamos sortear um livro para os Amigos da Enciclopédia. Também vamos sortear um curso ECP1, gentilmente aí cedido, patrocinado pelo IPC. E também um laboratório de mobilidade física Vigio, para no lançamento, na reabertura aí, do novo laboratório de mobilidade física Vigio. Então, domingo, nós teremos sorteio do programa Amigo da Enciclopédia. Também estamos lembrando aqueles amigos e aquelas pessoas que fizeram a reserva, né, entraram na lista de reserva, para o jantar dos Amigos da Enciclopédia, no dia 8 de março.
que nós estamos recebendo, então, eu e a professora Eliana Manfroy, estamos recebendo, então, o valor para a entrega do convite, até o dia 1º de março. Nós temos que fechar isso para podermos fazer o contrato com o hotel, e no dia do evento não vai ser vendido o convite. Tá? Obrigado. Boa tarde a todos. A IAC e a Repreendência estão convidando os professores de Conscienciologia e também os candidatos à docência a participarem do debate especial no próximo sábado, às 15 horas, na sala IAD da Repreendência, junto com a professora Nancy Trivelato, que vai estar presente, né? Ela está com a proposição do termo OLV, Oscilação Longitudinal Voluntária de Energia. É um termo novo que ela está propondo, em substituição ao termo circulação fechada de energias. Então, nós convidamos os interessados a participarem, a debater com a professora Nancy, porque esse curso, esse debate, tem vagas limitadas. A sala não é muito espaçosa. Então, as pessoas interessadas em participar, por favor, mandem e-mail para contato@reaprendência.org e agende a sua participação. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Gostaríamos aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que vai ocorrer agora nos próximos dias 5 até dia 8 de março, mês que vem, então, no período do Carnaval. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um balanço da vida dela, fazendo uma avaliação dos resultados que ela vem obtendo na execução da sua programação existencial. E, a partir daí, elaborar um planejamento existencial. Como foi colocado aqui durante a tertúlia, uma das apresentações nesse curso vai ser a professora Vera Hoffmann, de Porto Alegre, que vai apresentar sobre a condição da perda de um filho e a relação disso com a PROEX. E ela, nessa ocasião, também estará lançando um livro sobre esse tema. Então, vale a pena, então, a participação de todos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A OIC convida a todos a participarem neste domingo do workshop de lançamento em Foz do Iguaçu do curso modular Saúde Consciencial. Esse curso ele possui 22 módulos e cada módulo tem duração de um final de semana. Ele ocorre no sábado e no domingo, o dia inteiro. O aluno participará de aulas teóricas, campo bioenergético e dinâmicas consciencioterápicas. Esse curso vai possibilitar os participantes a tornar-se terapeutas de si mesmo, aprender a diferenciar saúde de doença, entender de saúde integral e consciencial, vivenciar as etapas da autoconsciencioterapia e potencializar a sua saúde. Aos interessados será oferecido um café da manhã a partir das 8 horas no auditório da OIC. E o workshop terá início a partir das 9 horas. As inscrições para o workshop poderão ser feitas na recepção da OIC e, para maiores informações, podem acessar o site www.oic.org.br. Obrigado. Boa tarde. Amanhã, dia 24 de março, a Consus estará fazendo 5 anos de existência. E para comemorarmos, vamos fazer um sorteio do curso Consciem Cobaia Voluntária do Conscienciograma. A pessoa que for sorteada amanhã e que não puder ou não quiser participar desse curso, poderá doar o seu sorteio para outrem. Fica a critério da própria pessoa. Muito obrigada. Até. De autoria da professora Aline Bittencourt, teremos amanhã o verbete Interdependência Evolutiva, eleito com 7 votos, a especialidade Grupo Karmalogia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.